Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje de nosso podcast, vamos falar sobre mobilidade urbana e seu impacto para os passageiros da cidade toda, especialmente da Zona Oeste, uma das regiões mais populosas da cidade e que depende fortemente do transporte público para garantir a conexão entre seus bairros e os centros urbanos. Para trazer a visão de quem acompanha o dia a dia dos passageiros e as questões que envolvem a operação dos ônibus na região, recebemos aqui Luiz Guilherme, fundador da página Transporte da Zona Oeste, e Jorge Gonçalves, editor da equipe. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. O Jorge estou tendo o prazer de conhecer hoje. Luiz Guilherme já é figura carimbada aqui do nosso podcast, já gravou conosco 2 vezes anteriormente, né? E eu tenho o prazer de conversar com ele praticamente todos os dias sobre a questão do transporte. É, primeira, primeiras mensagens que eu vejo todo dia no meu WhatsApp são do grupo do Transporte Zona Oeste, e as últimas também, e vocês fazem um trabalho ali sensacional de acompanhamento do transporte, de divulgação daquilo que acontece em tempo real. Vocês estão de parabéns. E é muito bom a gente poder manter esse contato, a gente conhecer muito o que os usuários do sistema de ônibus e os rodoviários que participam desses grupos pensam e, de uma certa forma, mostrarmos também aquilo que as empresas vêm fazendo, que o Rio Ônibus faz, para a gente conseguir ter um transporte de qualidade que atenda aos anseios dos usuários e que a gente consiga realmente oferecer um sistema de qualidade para as empresas. Então, eu queria começar falando com vocês que acompanham de perto esse dia a dia. Em linhas gerais, como os passageiros da região enxergam o sistema de ônibus hoje? Quais são as principais demandas, os principais desafios que vocês enxergam nisso? Você quer começar então? Começar. Olha, de demanda, as principais demandas são praticamente as mesmas, né? Claro que a gente enxerga que de uns anos para cá o transporte tem melhorado, é evidente que ele ficou melhor, é, claramente por ordem de subsídio, essas coisas que as empresas Sim. acabaram melhorando a frota também. Mas a questão que ainda pega para muita gente é por questão de horário, intervalo das linhas, é mais a questão dos horários mesmo e também a questão da qualidade da frota. Claro que muitas empresas, no passar dos anos, melhoraram a questão da frota. Sim. Algumas compraram carros usados, outras compraram carros novos. Mas a questão da frota em diversas linhas acaba sendo uma questão muito é, polêmica para muita gente também. Mas polêmica assim, em que sentido? Explica melhor aí, Luiz. Então, para muitos passageiros, a questão de renovação tem que ser carro zero. Sim, Insistem que comprar carro usado, dependendo do ano do carro, não é renovação. Agora, um desafio, no meu ponto de vista principal, é conseguir a confiança do passageiro depois de uma longa crise que as empresas enfrentaram, com queda na qualidade do serviço e agora uma crescente, mas que a confiança do passageiro ainda não está do jeito que eu creio que os empresários, que as empresas hoje queiram, né? E como o Jorge bem disse, a questão dos horários. Hoje a gente tem uma operação no Rio de Janeiro com faixa horária. sim. Então, dependendo da faixa horária, tem a quantidade de veículos, número de operação lá, de intervalos, né, determinados, e varia muito. E o passageiro hoje não entende. Sim. Meu ônibus de meio-dia às 15 horas demora a passar, mas passa muito mais rápido de 6 às 21. Tem uma faixa horária. Sim. Mas muito passageiro acha que a culpa ainda é da empresa. E volto ao que eu falei. Isso afeta a confiança que hoje a empresa ainda tenta conquistar novamente. Então, no meu ponto de vista, juntando com o que o Jorge falou, a confiança do passageiro, somando a questão de horário, frota, acho que é um dos principais desafios hoje para as empresas. Sim, eu vou até falar aqui, falando pelo Rio Ônibus e pelas empresas, a gente já discutiu aqui, ao longo dos nossos mais de 180 episódios, sobre a crise que o sistema atravessou,
o acordo judicial que foi feito, que permitiu o início do pagamento do subsídio, que permitiu Uhum. uma retomada na renovação da frota, várias linhas paralisadas voltaram, e nesse momento houve uma quebra de uma série de paradigmas, porque antes quem realmente operava o sistema, quem programava eram as empresas. E na hora em que foi introduzido o subsídio, a Secretaria de Transporte passou ela a fazer a programação. Olha, que linhas vão rodar, com que frota elas vão rodar, existe sim uma flexibilidade, e mais recentemente essa questão das faixas horárias, que a gente entende, olha, realmente na hora do rush, na hora do pico, tem que ter mais ônibus à disposição. Nos outros horários, às vezes, há uma queda maior da demanda. Mas esse cálculo da demanda, esse cálculo da oferta de ônibus, hoje ele é feito pela secretaria. Lógico que ela tem diálogo com as empresas explicam as suas dificuldades, algumas vezes até a empresa até gostaria de poder colocar em determinadas linhas uma frota maior, mas não pode botar, porque ela hoje depende de uma programação que é feita pela secretaria. E, de fato, para muitos usuários do sistema, ainda está na cabeça que são as empresas que tomam conta do negócio. E hoje nós somos prestadores de serviço. Olha, coloquem tantos ônibus assim, assim, assim. E com relação à renovação de frota, garanto a vocês que todas as empresas gostariam de só ter ônibus zero rodando. Mas, infelizmente, se algumas empresas ainda estão comprando ônibus que não são novos, que já têm rodado há 1, 2, 3 anos em outras empresas, é porque realmente a capacidade de investimento ainda não foi recuperada em relação ao que a gente tinha anos atrás, antes da crise, antes da pandemia. Mas a gente vem se trabalhando para isso. E esse podcast, o trabalho que vocês desenvolvem também, acho que serve muito para esclarecer isso para a população. Essa questão de faixa horária é um termo muito técnico. Então, quem conhece são os programadores e tudo. É difícil até explicar para o usuário. E uma questão que vocês falam, acho importante, é a questão da previsibilidade, porque eu trabalhei em Nova Friburgo, por exemplo, e que tem linhas lá que passam ônibus de 3 em 3 horas, mas a população sabe que passa de 3 em 3 horas e tem uma tabelinha, né, dos horários que sabe, ó, a tal hora tem um ônibus, então ela reclama se não tiver. Ela não reclama da quantidade de ônibus, da quantidade de horários, ela reclama da pontualidade daquilo que foi programado. Então, a gente hoje dispõe de aplicativos já que conseguem dar essa previsibilidade para o usuário. No bairro, a gente tem duas linhas que eu faço exatamente isso. A gente tem um grupo de localização de cada linha e eu tento explicar para o passageiro como é feita a faixa horária por parte da prefeitura, como é feita a operação, a localização do ônibus, o horário. A gente tenta amenizar um pouquinho a situação, não que a situação esteja ruim, que não, lá eu garanto que não está ruim, a frota é climatizada, o atendimento é feito de acordo com o que a prefeitura determina, eu tento explicar sempre. Quando dá o que a gente chama de buraco na linha, um espaço maior entre os carros, eu explico, gente, é tudo dentro da faixa horária que a prefeitura terminou. Coloco uma mensagem lá explicando, faço tudo para o passageiro entender. Graças a Deus, a maioria lá entende que essa Sim, responsabilidade hoje operacional, ou melhor, que determina a parte de operação, não é da empresa, é da sim. prefeitura, a empresa só cumpre. Mas a gente sabe que a boa parte hoje no município ainda pensa que o ônibus está demorando a culpa da empresa, sendo que hoje a responsabilidade é própria da prefeitura. Fora que existem diversos outros fatores que fazem o ônibus demorar também, né? Como, por exemplo, o próprio trânsito. Bem, lá no meu bairro a gente tem dois grupos de localização das linhas lá, e eu tento sempre explicar para o passageiro a questão da faixa horária. Quando dá algum buraco na linha, um espaço maior entre os carros, dependendo da faixa horária, eu falo, gente, a faixa horária é feita pela prefeitura, a empresa só cumpre. Então por que que agora de meio-dia a uma, de meio-dia às 15, de 15 às 18 tem pouco carro? Aí eu tento explicar, a prefeitura determina o número de viagens e tal. Sim. E graças a Deus o passageiro consegue entender, lá no meu bairro, lá no grupo de localização, todo mundo entende. Agora, a grande maioria no município ainda acha que a demora do ônibus é por causa da empresa, por causa de pouco carro, sendo que, na realidade, hoje é com a prefeitura, mas muitos ainda não compreendem isso. Sim. A questão do ônibus da linha ter um buraco muito grande não é só única e exclusivamente da faixa horária. A gente vive numa grande metrópole em que os engarrafamentos são constantes, né? Então, o fato do ônibus não aparecer no ponto, no exato momento em que ele deveria supostamente passar, não é questão única e exclusivamente da faixa horária. Claro que a faixa horária, hoje, atualmente, ela também é um grande impeditivo para que isso aconteça.
mas os engarrafamentos, como eu afirmei, são muito constantes, né? Inúmeras vezes eu já fiquei no ponto, várias vezes, esperando um ônibus tal. Eu abri o GPS para verificar como é que estava o trânsito e vi que o trânsito estava absurdo na região. Então, não é só a faixa horária, não é só a questão da faixa horária. Tem muitos outros impeditivos ainda. Sim. A gente, quando fala dessa questão dos engarrafamentos e tudo, tem uma coisa que chama a atenção, que foi até o que nos aproximou mais há um tempo atrás. É o impacto da insegurança, da violência que a gente vê hoje na nossa cidade na operação dos ônibus. Não só o impacto de ter assalto, de violência, de tiroteio, que realmente causa é, é, algum receio das pessoas de se deslocarem, até não só não, mas de se deslocarem pela cidade. E a gente tem muito esse impacto, às vezes, uma operação da polícia gera sequestro de ônibus, gera barricada, gera ônibus incendiado. Como é que vocês enxergam essa questão? Como é que na Zona Oeste vocês veem, percebem esses impactos dos problemas de segurança pública na operação dos ônibus? Olha, o impacto é bem grande, porque posso falar propriamente dito aqui pela Zona Oeste, na área de Jacarepaguá. Tem algumas áreas em que as empresas são proibidas de entrar, são proibidas de operar, seja tráfico, seja milícia, e acaba deixando muitas áreas desassistidas. A prefeitura, eu sei que ela teve um grande empenho em retornar com diversas linhas, mas isso acaba não trazendo tanta vantagem se tem um poder paralelo no local, que acaba impedindo as empresas de rodarem. Lá na outra região da Zona Oeste, né? Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, a gente recentemente teve um episódio que surpreendeu todos, né? Com 35 coletivos incendiados em um só dia. Isso a gente nunca imaginaria que fosse ter, né? Até em Guaratiba, onde eu moro, foram uns 3 ou 4, né? Sem contar desvio de rota, dependendo do horário, o ônibus não circula. E recentemente no meu bairro tivemos episódio em que o coletivo não conseguiu chegar no ponto final por causa digamos, transporte alternativo, vamos Sim. usar o termo mais tranquilo, né? Que simplesmente impediu o acesso do ônibus na parte da noite, no final de semana. O coletivo ficou, os motoristas ficaram acuados e tiveram que voltar um pouco antes do ponto final. Isso atrapalha a operação, Sim. nenhum passageiro apoia vandalizar, queimar ônibus, sequestrar, assaltar, mas infelizmente hoje na Zona Oeste a gente vive refém de uma insegurança muito grande, o que atrapalha também o direito de ir e vir e tem que se adaptar ao nosso horário até no trabalho. Por exemplo, lá no meu bairro eu não posso chegar depois das 10 horas, mas não que não tenha ônibus, mas a insegurança é muito grande. Tenho que me adaptar no meu trabalho, ver toda a minha situação, senão eu não consigo chegar. É bem impactante, realmente. Agora, mudando um pouco para um outro tema que tá muito em voga hoje, se discute muito, especialmente para o pessoal da Zona Oeste, que mora mais distante do centro da cidade, tem uma economia muito grande ali na região de Santa Cruz, de Campo Grande, mas ainda hoje a gente pode considerar que boa parte das pessoas, né, que estão em idade produtiva lá na Zona Oeste se deslocam para outros bairros para o trabalho, especialmente para a região da Barra da Tijuca, do Recreio e tudo. E hoje se fala muito sobre a ideia da tarifa zero, que tem sido muito debatida como uma alternativa para tornar o transporte público mais acessível. Como é que vocês, como usuários e como pessoas que pesquisam aí o transporte coletivo, como é que vocês enxergam essa questão? Vocês acham boa, tem benefícios? Como que vocês encaram aí a tarifa zero? Olha, eu vejo a tarifa zero com bons olhos, né? Quando eu fui para São Paulo um tempo atrás, eu usei a tarifa zero, porque em São Paulo você tem esse direito à tarifa zero, se eu não me engano, domingos, feriados e no aniversário da cidade. Sim, Então, nos momentos em que, por exemplo, no domingo, em que as ruas estão mais vazias, você percebe um movimento maior, porque as pessoas estão se deslocando. Elas têm esse benefício da tarifa zero, então elas podem almoçar, elas podem sair com os amigos, sair com a família, ter programas sociais que antes elas não teriam, porque elas teriam que desembolsar uma grande quantia em tarifa, e agora elas podem aproveitar isso. Então, na minha opinião, a tarifa zero é realmente uma política pública de extrema importância. Eu citaria outro exemplo aqui, até no estado do Rio. A região de Teresópolis adotou, com a nova prefeitura, tarifa zero, e os domingos, que eram praticamente desertos no município, hoje são
Com ônibus lotados, a demanda aumentou muito. A operação, que era operação com quase 70% da frota em garagem, voltou para uma operação de meio de semana. A parte de turismo também na região subiu muito, comércio, ou seja, isso atrai público tanto de dentro do município quanto de fora. Considerando a região como uma região turística, trouxe um benefício muito grande para lá e ninguém, vamos dizer assim, ninguém esperava. O pessoal falava, colocar tarifa zero sem estudo e tal, colocaram na prática, deu certo. Então, assim, traz um benefício tanto para o pessoal de dentro da região, quanto para quem vem de fora, dependendo do município que for. Girou a roda da economia. Sim, É bem interessante porque a gente vê assim, várias experiências, assim, depoimentos, mas eu vou fazer umas perguntas mais sim. específicas. Para o usuário, vocês citaram numa outra resposta a questão do transporte coletivo. Gravamos outro podcast recentemente falando sobre a questão também dos veículos de aplicativo, dos mototáxis e tudo, que acabam concorrendo com o transporte que é regularizado. E a gente fala muito, olha, o transporte por ônibus tem que transportar as gratuidades, você tem que cumprir itinerários e tudo. Os aplicativos, seja de moto, de veículos, têm uma flexibilidade maior. Vocês acham que, com a introdução da tarifa zero, haveria uma migração do passageiro que hoje está no alternativo, do passageiro que está no mototáxi? Vocês acham que esse passageiro voltaria para o sistema de transporte regular? Olha, em partes, porque eu vejo que o público do transporte por aplicativo pode ser dividido em duas pessoas. Aquela que não quer esperar o ônibus e vai no Uber, no 99, no Moto, e aquela que quer um transporte com mais conforto, quer chegar numa pontualidade maior. Eu acho que essa pessoa ela continuaria indo por aplicativo, ou sei lá, ou ela poderia pegar um táxi, alguma coisa. Mas aquela pessoa que não quer esperar, que ela quer pegar a primeira coisa que passar, ela vai pegar o ônibus. Ela vai para o tarifa zero. Sim, Passo das palavras do Jorge as minhas e complemento com uma coisa. Se a gente for ver hoje o trechos do município do Rio, que tem uma faixa exclusiva para o ônibus, incluindo a tarifa zero, o passageiro vai com certeza priorizar o ônibus, transporte público, porque ele vai ser mais rápido. Hoje você pega um transporte por aplicativo, dependendo do tempo que você vai fazer um deslocamento, tipo, por exemplo, Guaratiba, Jacarepaguá, ali, aqui trecho do Rio 2, Parque Olímpico, no máximo, no mínimo 2 horas para você chegar. Um trajeto que se você fizer com uma faixa exclusiva para ônibus na tarifa zero, além de você não gastar, você vai ter um tempo de viagem, um tempo de deslocamento menor. Então, eu acredito que, como o Jorge falou, ia ser teria dois tipos de passageiros, dois tipos de público, sim. mas tendo esses fatores em jogo. A eficiência, a rapidez, mas também a questão, como ele disse, do conforto, do tipo do Seria passageiro. o típico passageiro que não abriria mão do carro próprio também. Sim, sim. Sim, É porque você colocar a tarifa zero, mas a pessoa ficar presa no engarrafamento, tem muita demora para conseguir chegar, a pessoa, pô, não adianta nada do ônibus ser de graça se eu não consigo sair do lugar, digamos assim, se eu fico preso em engarrafamento. Então, minha visão, quero ver se vocês compartilham, é que a introdução da tarifa zero deve vir acompanhada de uma priorização para o transporte coletivo nas vias urbanas, ter mais corredores de BRT, de BRS, Sim. quer dizer, dar uma prioridade realmente para o transporte coletivo. Seria por sim. aí. Hoje, assim, eu sempre fiz uma crítica pública à prefeitura nessa questão dos corredores exclusivos para os ônibus, porque tem locais que cabe corredores exclusivos para os ônibus, Hum, seja SPPO, seja BRT, seja o que for, e que hoje o ônibus leva em média 2 horas. Isso em regiões da Zona Oeste. Da Zona Oeste para outro bairro da Zona Oeste, você leva 2 horas. Em um local que dava para ter uma faixa exclusiva, dava para ter a modernização ali, uma melhora da estrutura para o ônibus transitar, e não tem. Aí implanta tarifa zero. Passageiro, primeira coisa que o passageiro vai questionar: pô, beleza, eu não vou pagar a passagem, mas vou continuar demorando 2 horas dentro da minha região sim, para ir e vir do trabalho, lazer, seja o que for. Ou seja, a tarifa zero é importante, mas a prefeitura ou quem seja tem que priorizar também modernização do transporte, a estrutura que vai estar sendo disponibilizada para os prestadores de serviço operarem. Tudo isso tem que estar agregado dentro do tarifa zero. é.
Então, para a gente terminar, é, vocês como usuários, que melhorias que vocês já vêm sendo realizadas? O que é que chamou a atenção de vocês como passageiros? E o que mais pode ser feito para que o Rio de Janeiro possa avançar em um modelo de transporte mais eficiente para a população? Vocês como usuários e estudiosos Olha, a do melhoria, sistema. melhoria substancial é a qualidade da frota. Apesar de eu ter citado isso como crítica, é uma crítica negativa, também é uma crítica positiva, porque se você reparar, há 5 anos atrás, antes da pandemia, a frota era bem mais precária. Apesar dela estar um pouco menos precária, a parte que melhorou é uma parte bem visível, né? A população, quando ela pega um ônibus com ar, ela percebe, caramba, um ônibus com ar-condicionado, um ônibus com porta USB, um ônibus que não está dando tão cheio. Então, eu acho que para a população, essa é uma parte que melhorou bastante com relação aos ônibus. É, pegando um gancho no que ele falou, acredito também, além da frota, que hoje a gente tem, vou até citar exemplo, empresas que estavam com, vamos dizer, os busólogos falando que iria falir e tal, já com mais de 100 carros novos, né? Então, Sim, além da frota, acredito que a, a prefeitura, o poder concedente, dá um verdadeiro auxílio para as empresas se reerguerem. Hoje eu vejo muito em matérias, a prefeitura lacrou tantos ônibus, a prefeitura multou tantos ônibus. Pô, legal, vou citar um exemplo aqui lá da região de Campo Grande, na Zona Oeste. A prefeitura mandou todos os ônibus que estavam em mau estado para a garagem. Os passageiros ficaram sem ônibus. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. A prefeitura tem que ajudar tanto o passageiro quanto a empresa. certo. Senão, não vai adiantar. Não vai adiantar. Hoje a gente tem empresas que renovam com 150 carros novos, zero, e tem empresas que renovam com 90 carros seminovos. Ah, mas a renovação com seminovos não é renovação. É renovação, a empresa está se reestruturando, mas precisa de mais auxílio. Hoje, a gente fez uma postagem recentemente na Transportes Oeste de um elogio de um passageiro da Autoaviação Palmares, que a linha dele era 893 e 868. É Jardim Palmares, a outra é Santa Margarida ou Urucânia, se eu não me engano. Que o veículo estava com ar-condicionado ligado, o ônibus estava em perfeito estado, conservado. Falei, pô, maravilha, vamos divulgar isso. Porque Sim. a imprensa só vai divulgar a parte ruim, a gente precisa divulgar a parte boa. Tava lá o ônibus com o ar-condicionado ligado, conservado, a linha passando no horário. Isso é maravilhoso. Mas para isso a empresa precisa ter condições. E ela sozinha não vai conseguir. E algo que leva tempo também. Sim, não Algo que é leva tempo. como o nosso prefeito bem disse no início do mandato passado dele, não iria conseguir BRT na prateleira. Então, a empresa não vai conseguir um ônibus na prateleira. Ele tem que dar tempo ao tempo. É a mesma situação que ele pegou o sistema BRT na época, a mesma situação das empresas. E não vai achar um ônibus na prateleira. E o passageiro também precisa entender que não vai ser da noite para o dia que a empresa vai colocar carro novo, carro zero, ou ligar o ar-condicionado. Tudo tem seu tempo. E dinheiro também não nasce da árvore, né? Eu costumo Também. comparar muito a situação do início dos anos 2000 com a cidade de São Paulo, né? Que depois que eles aplicaram o subsídio, quanto tempo demorou para a frota começar a ficar 100% ok? Agora que eles estão começando a levar elétrico para a frota. Então, assim, a gente começou a aplicar subsídio aqui que em Tem 2022. Então, 3 anos, foi assim, em 2022. então, assim, Vai fazer 3 anos ainda. até todas as empresas se estruturarem, até começarem a ficar com a saúde financeira ok, até começarem a renovar a frota com carro zero, demora. Não é algo que, assim, vai aparecer do zero. Então, uma coisa que os passageiros também não conseguem entender, que para eles conseguirem renovar tudo, vai demorar. Tem que dar tempo ao tempo. É. Mais uma pergunta. A gente vê pelos números todos que nós temos aqui do sistema que mais de 150 linhas que estavam paradas voltaram a operar na Zona Oeste. Isso ocorreu também, acho que boa parte dessas linhas seriam lá. A gente tinha bairros lá que estavam sem ônibus já há Sim, bastante tempo. Sim, Então, hoje, toda a região está assistida, tem ônibus em operação. sim, ela está sendo bem assistida. sim, na minha parte da Zona Oeste também os ônibus estão circulando de acordo com a demanda, Sim, né? Também não adianta colocar ônibus para andar só vazio, dois, três passageiros, mas de acordo com a demanda que existe hoje lá, está circulando, na medida do possível, ar-condicionado, conservado, tá, o serviço está sendo prestado de uma forma bem melhor do que antes do pagamento do subsídio, sim. certo. Então, para a gente encerrar, tem
Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar como usuários, para os outros usuários, para os rodoviários que estão ouvindo? Vocês que, pela aproximação que nós tivemos, a gente começou a conversar assim, muito mais. Vocês começaram a ver como as empresas vêm funcionando, como isso tudo vem rolando. Nós temos até uma novela que está terminando por agora, que teve como um dos cenários principais uma garagem de ônibus, mostrando o dia a dia. Como é que é isso? Queria que vocês falassem para os outros usuários, vocês que conhecem as garagens de ônibus por dentro, como que a coisa funciona? Se porque muita gente tem medo até se convidar para ir numa empresa de ônibus, eu não quero ir, que empresa de ônibus? Tem um certo estigma. Como é que vocês enxergam isso? Vocês que vão nas garagens, conversam com os operadores, com os empresários, como é que vocês enxergam isso? As empresas de ônibus são esse bicho-papão que as pessoas falam, ou dá para conversar, para conhecer, para trocar ideias, elas estão abertas para ouvir? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, a gente parece até um pouco, muita gente fala, patronal nas nossas declarações, né? Mas acho que o passageiro hoje tem que entender que quem está dentro da empresa também utiliza o ônibus. O empresário que está hoje lá cuidando da empresa, ele não quer a frota dele enguiçando, caindo aos pedaços, o ônibus sem ar, nem reclamação. Ele quer dar uma prestação de serviço para o passageiro adequada. Mas, dependendo da situação, ele acaba ficando numa situação mais complicada, mais complexa para renovar sua frota, para colocar as linhas em operação. Mas, assim, o que eu hoje indico para o passageiro é procurar saber o porquê que aquela empresa que ele pega um ônibus hoje está numa condição um pouco mais difícil em comparação com outras empresas, tentar um diálogo com o responsável pela empresa, tentar conhecer a empresa para ver o dia a dia e entender. Porque o que a gente vê hoje na imprensa, na rede social, é uma coisa mais superficial. O Sim. dia a dia mesmo não é mostrado. E esse dia a dia, para o passageiro que se interessar em ver, eu tenho total certeza que vai mudar muito o olhar e o pensamento daquela pessoa que hoje está sentada ouvindo o podcast dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do trem. Então, assim, tentar conhecer o dia a dia da empresa. E tem muitas empresas que abrem as portas para o passageiro. Eu mesmo, na Transportes Zona Oeste, a gente começou criticando, muito, muito. Até que a gente começou a se interessar em conhecer mais as empresas. E hoje a gente tem um olhar bem diferente comparado ao olhar que a gente tinha antes. Obviamente, críticas sempre vão Sim, existir. isso é normal. Nada é as mil maravilhas, mas tem a crítica construtiva e tem aquela crítica que a gente pensa, será que é necessário fazer? E isso a gente vai vendo do dia a dia da empresa, não tem outro jeito. Não é, a gente não tem bola de cristal para saber o que acontece lá dentro. Então, precisa conhecer. Você, Jorge. Eu conheço um pouco das empresas, eu entrei na Transporte da Zona Oeste recentemente, mas eu garanto que não é esse bicho de sete cabeças. Não é. Lá também trabalham pessoas, as pessoas de lá também usam transporte público. Não é esse bicho de sete cabeças. Definitivamente não é. Então, eu fico feliz de saber que a gente está conseguindo se comunicar melhor aí com os nossos clientes, com a turma que se interessa por ônibus. Uhum. Eu volto e meia, a gente conversando com o Luiz aqui sobre a questão da busologia, né, Luiz? É. Eu fico falando com ele que ele tem uma visão de busólogo, que eu não sou busólogo, ele teima comigo que eu sou busólogo também. A gente Sim. debate muito isso, mas olha, nós aqui do Rio Ônibus temos que agradecer muito pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá no canal Transporte da Zona Oeste, e outros canais que vocês participam também. O Luiz já me trouxe a oportunidade de estabelecer diálogo com vários grupos que vinham reclamando muito das empresas e conseguiu que a gente sentasse junto para a gente poder justamente explicar isso que vocês falaram. Olha, eu entendo o seu problema, mas quero que você entenda o meu também. E a gente conseguiu estabelecer muitos canais de conversação, de diálogo, abrir as portas do sistema, convidar pessoas para conhecerem aqui como a gente funciona, para ter esse entendimento maior, para a gente entender que todos querem a mesma coisa, ter um transporte público de qualidade, atender bem ao cliente, ter uma mobilidade urbana que funcione efetivamente, que seja segura, que ofereça conforto. A gente debate hoje políticas sobre a questão de tarifa zero, questão de eletrificação. A gente pode gravar vários programas aqui sobre vários temas, mas eu acho importante estar ouvindo vocês que estão na ponta ali no dia a dia, que gostam do trabalho de dar informação, mas procuram, como bons jornalistas, ver os dois lados.
Sim. da questão. Não é só o lado ruim. Existe um lado bom, existe um lado mais ou menos, mas principalmente ter um canal de diálogo para que possa haver uma compreensão mútua. E certamente eu posso afirmar aqui para os nossos ouvintes que vocês, com o canal que vocês criaram e vem mantendo aí, até parabéns, porque a diagramação melhorou bastante. Obrigado. A apresentação está convidativa hoje de se ver, um trabalho muito bom que vocês estão fazendo. A sua chegada trouxe aí uma mudança, como diria o Bruno Henrique do Flamengo, estão em outro patamar. Então, Obrigado. tá sendo muito bom de se ver. E esse trabalho eu acho que é fundamental de fazer essa ponte que você se propõe a fazer entre o usuário, que não conhece, mas reclama, e o empresário, que não consegue chegar até o usuário. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente se orgulha de ter essa parceria, de ter esse contato, que para a gente aqui tem feito muita diferença. Então, em nome do Rio Ônibus aqui, no meu nome, muito obrigado aí, não só pela participação no podcast de hoje, mas pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí por toda a comunidade aí, toda a sociedade do Rio de Janeiro. E a gente, em nome da Transportes Anuais, também agradece bastante pelo diálogo, que eu sempre falo que sem diálogo a gente não anda, né? Exatamente. Precisa do diálogo e pelo serviço, né? O Rio Ônibus representa todas as empresas do município, então, pelo serviço, pelos esforços que a gente tem que reconhecer que estão sendo feitos, né? Também a gente deixa nosso reconhecimento e agradecimento também. Então, obrigado, gente. Então, olha, agradecendo mais uma vez ao Luiz Guilherme, fundador da página Transporte da Zona Oeste, e ao Jorge Gonçalves, editor da equipe, recém-chegado aí, mas já fazendo um trabalho diferenciado, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.